Projeto Minutos que Salvam. Você salvando vidas com as mãos. Pessoal, então a gente falou sobre a parada cardíaca no adulto e falou da parada cardíaca na criança. Aprendemos ali as variações que tem, as diferenças, que são poucas. Agora, no caso aí da pediatria, vamos pensar nos bebês, ou seja, nos menorzinhos até 1 ano. Então, para socorristas leigos, somente os 3 primeiros elos da cadeia. O que eu quero dizer com isso? Lembra lá daquela cadeia de sobrevivência que eu mostrei no adulto? Ela começava com o telefoninho, depois tinha a massagem cardíaca e por último o choquinho. No caso da criança, ele tem um elo no princípio, que é o desenho de uma criança com cinto de segurança. O que está querendo dizer com isso? Que na criança eu tenho que ter uma prevenção maior, ou seja, como que eu vou prevenir? Lembra lá que eu falei no início que as principais causas de parada cardíaca que acontecem na criança, no bebê, era geralmente por asfixia, porque faltava oxigênio, geralmente a criança engasgava e não conseguia respirar, faltava oxigênio, o coração parava de bater. Muito disso acontece porque as crianças, vamos supor, ela terminou de mamar, às vezes ela não arrotou direito, aí a mamãe já coloca o bebê no berço, aí a criança às vezes regurgita e engasga, aquilo vai para o pulmão, pode engasgar a criança, pode causar uma parada cardíaca. Outra coisa, a consistência de alimentos, às vezes a criança se engasga com um alimento, ou uma criança já um pouquinho maior que leva tudo na boca, pode colocar um brinquedo, alguma coisa que venha a engasgar ela, isso causar uma parada cardíaca, caso não tenha um atendimento rápido. Então, só para a gente entender as faixas etárias, de 0 até 28 dias, a gente chama de recém-nascido. Depois de 29 dias até 1 ano, a gente chama de lactentes, de bebês, como que é popularmente. Depois de 1 ano até o início da puberdade, a gente vai chamar de criança. E depois da puberdade ali, adolescentes, que a gente vai considerar e tratar já no caso de parada cardíaca, de manobra de desengasgo, como adulto. Então, de 0 até 1 ano de idade vai ser os recém-nascidos e os lactentes, os bebês. Então, nesse público aqui que a gente vai falar agora de como que vai realizar o atendimento no caso de uma parada cardíaca. Como então eu vou checar a responsividade no recém-nascido ou no lactente? Lembra lá no adulto? Eu vou tocar nos ombros e vou chamar Senhor, Senhor. Eu falo e toco. Por quê? Pode ser que a pessoa esteja tendo um problema que ela não vai sentir eu tocar. E se eu chamo, é outro estímulo que ela vai ter ouvindo para ela responder. Então eu vou estar chamando, tocando e ela vai estar ouvindo. Então ela pode responder. O bebê a gente sabe que não fala. Então vocês vão falar, nossa, que esquisito. Como que eu faço para mim saber, para mim ter um estímulo no bebê para saber se ele está em parada cardíaca? Eu vou dar um estímulo na região plantar, na solinha do pé dele, igual está aqui na imagem. Vou dar um estímulo e esse bebê vai sentir. Se ele sentir o estímulo, ele vai se mexer. Se ele se mexeu, ele não está em parada cardíaca, ele está ainda respirando. Outra coisa, quando eu falo bebê, se eu não sei o nome, ou se eu chamo pelo nome e faço qualquer barulho ali, geralmente a criança, quando ela está quietinha e você faz um barulho, ela vai ter um reflexo ali de susto, vai se mexer. Então isso é uma forma de você saber se ela está responsiva ali, tanto ao chamado, né, à voz, ao barulho, quanto aos movimentos. O segundo passo que eu vou fazer, eu vou verificar se essa criança está respirando. Como que eu faço? Vou ver se ela está com movimento respiratório, se ela está enchendo o peitinho de ar, a barriguinha está se movimentando, e vou verificar se a boquinha dela não está roxeada, se as mãozinhas dela não estão roxeadas, se ela não se mexeu quando você deu estímulo, se ela não se mexeu quando você falou alto perto dela, se você olhou e ela não está respirando,
você deve pedir para alguém chamar rapidamente o SAMU, ou você coloca o telefone no Viva Voz e vai dizer: tô com um bebê aqui que ele não está respirando e não está respondendo. A ambulância já vai vir rapidamente para te atender. Então o que você vai fazer a partir daí? Você vai colocar o lactente, ou seja, o bebê, em cima de uma superfície rígida, pode ser a mesa, no caso uma mesa, nada macio de baixo. Você vai colocar os 2 dedos, igual está na imagem aqui, ó, na linha entre os mamilos, logo abaixo da linha dos mamilos. Ó, aqui está falando então, logo abaixo da linha mamilar, na metade inferior do osso do meio do peito. Logo ali, a linha dos mamilos está aqui, logo abaixo. A linha está aqui, já vou colocar meu dedo logo de baixo, os 2 dedos, e vou fazer a compressão. Aqui, achar a câmera direita. A compressão. Qual que é a profundidade que eu vou fazer no recém-nascido e no lactente até 1 ano? 4 centímetros. Percebe então a diferença? Vamos imaginar aquela escadinha. 4 centímetros, 5 centímetros, no adulto no máximo 6. 4, 5, 5, 6. Ficou fácil de lembrar? Ah, eu não vou lembrar isso. Faz o que você lembrar. O importante é fazer alguma coisa e não deixar de fazer. Não fazer nada, você não vai estar ajudando. Se você ficar apavorado e não souber o que fazer, pelo menos ligue para o SAMU de uma forma correta, passe a informação, eles vão te orientar. A ambulância já está chegando. Se você conseguir manter a calma e fazer tudo isso, perfeito. Se você não conseguiu, só ligou para o SAMU e está esperando, perfeito. Mas se você lembrar os 2 e chamar o socorro e saber o que fazer, melhor ainda. Qual que é a profundidade então no bebê? 4 centímetros. Opa, estou me perdendo na câmera. E a velocidade no bebê, qual que é? É igual na criança e no adulto. No mínimo 100, no máximo 120. Vou lembrar da música. Lembra a música que você lembrar e vai. Faz a massagem. Preciso fazer respiração boca a boca? Se você não sabe fazer, faça só a compressão, porque o oxigênio já vai estar circulando. Vou minimizar a interrupção, então não vou parar de fazer a massagem até a chegada da equipe. Se o bebê começou a chorar ou começou a se mexer, vou pegar ele no colo e vou virar ele com o rostinho de lado e esperar a equipe de socorro chegar. Vou perceber que ele vai melhorar, que ele vai deixar de estar roxo, a boquinha dele, as mãozinhas, ele vai estar respirando, vai estar tossindo, vai estar chorando. Perfeito, melhor coisa que podia acontecer. Caso esse bebê não volte a chorar, não volte a se mexer, não volte a respirar, mantenha ali a massagem cardíaca até a chegada da equipe de socorro. Existe uma outra forma, uma segunda forma de fazer a massagem cardíaca, que é usando os 2 polegares, os 2 dedão da mão. Como que eu vou fazer? Vou abraçar o peitinho da criança e vou colocar os 2 polegares em cima do local da massagem. Logo abaixo da linha dos mamilos, vou colocar os 2 e vou comprimir. Qual a profundidade? 4 centímetros. E a velocidade? No mínimo 100, no máximo 120. Vou comprimir e soltar. Comprimir e soltar. Para quê? Para dar tempo desse coraçãozinho se encher de sangue. Vou fazer numa velocidade do mínimo 100, no máximo 120. Para quê? Para que tenha oxigênio suficiente. Vou fazer isso até a chegada da equipe de socorro. Então, na criança, como a gente viu lá, a gente podia fazer com uma mão só ou com as 2. E no bebê eu tenho 2 possibilidades. Com os 2 dedos, o segundo indicador e o terceiro dedo da mão, ou com os polegares, aquela forma que você se sentir mais confortável, em cima de uma superfície rígida até a chegada da equipe de socorro. No caso, se eu tivesse um desfibrilador, eu poderia usar o desfibrilador externo automático, tanto no adulto como na criança. Como a gente não tem, eu vou fazer a massagem cardíaca até a chegada da equipe de socorro. Chegou o SAMU, chegou o bombeiro, eles vão instalar, vão dar o atendimento aí, a sequência do atendimento. Então aprendemos agora a realizar
a ressuscitação cardiopulmonar, o atendimento de primeiro socorro no caso de parada cardíaca nos bebês que vão de 0 até 1 ano de idade. Pessoal, então para me checar a responsividade no bebê, como que eu vou fazer? Lembra que eu falei, vocês viram lá na imagem? Vai dar um estímulo na região do pezinho do bebê, da sola do pezinho, e vou falar. No caso for um nome, é só de eu falar, soltar, emitir ali um som em voz alta, no caso, bebê, bebê. Por que eu faço isso? Para ver se ele tem estímulo ali e resposta de dor no pezinho e se ele assusta com a minha voz. Se ele não fez isso, eu vou verificar se ele está respirando. Não está respirando, vou ligar para o 192, já a ambulância está vindo. Enquanto isso, linha intermamilar, logo abaixo da linha intermamilar, vou fazer as compressões em cima de uma superfície rígida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na velocidade no mínimo 100, no máximo 120, com a profundidade no bebê, que é até 1 ano de idade, de 4 centímetros. Quanto tempo eu vou fazer isso? Até que esse bebê comece a se mexer ou a respirar, a chorar sozinho novamente, ou até que a equipe de socorro chegue. Caso esse bebê volte a chorar, volte a respirar sozinho, eu vou colocar ele nessa posição para quê? Caso ele vomite, para ele não se engasgar com vômito. Chegando a equipe, eles vão dar a sequência do atendimento. E caso esse bebê não volte a respirar sozinho, eu vou continuar a realizar as compressões até a chegada da equipe de socorro. Lembrando que eu posso fazer as compressões com os 2 dedos e com os polegares. No caso dos polegares, dessa forma, velocidade no mínimo 100, no máximo 120, profundidade 4 centímetros, sempre em cima de uma superfície rígida.